Quero saudar os irmãos com a bendita graça e paz do Senhor Jesus, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. E vamos ler a bendita palavra do Senhor no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Palavra bendita de Deus. Diz o seguinte, a partir do versículo 9, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém, a bendita palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta para que você possa acompanhar outros textos que nós vamos ler aí no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Vamos orar ao Senhor nesse momento, colocando a nossa vida diante dEle. Oremos. Bendito Deus, nós somos gratos por esse momento, quando o Teu povo abre as Escrituras para ser ensinado, para sermos ensinados pelo Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito Santo, que já falou ao nosso coração através dos outros elementos desse culto, fale de forma poderosa pela palavra. Sabemos que quando a palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do seu povo, e é a Tua voz que nós queremos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesse ano mais de 4.800 cristãos já foram mortos e perseguidos por causa do Evangelho. 4.700 cristãos estão presos, esperando julgamentos em algum país do mundo. Pelo menos mais de 67.800 cristãos têm sofrido alguma espécie de abuso físico ou psicológico. A perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo é uma realidade no mundo em que nós vivemos. E é por isso que hoje, não apenas a nossa igreja, mas igrejas ao redor do mundo inteiro oram pela igreja perseguida. Foi isso que nós fizemos hoje, às 7 da manhã, orando, jejuando, intercedendo pela igreja perseguida. Há inúmeros cristãos que não têm essa liberdade que eu e você temos de nos reunir, de adorar livremente ao Senhor. E é por isso que a missão Portas Abertas, que você pode então depois acessar o site, ela lista aqueles países, pelo menos os 50 países principais onde os cristãos não têm essa liberdade, onde eles estão enfrentando perseguição. E esse ano, um dos objetos de oração é o Oriente Médio, a Síria, onde inúmeros cristãos têm sido perseguidos, e nós vimos isso no grupo da igreja, vários vídeos de cristãos que têm sido perseguidos ao longo da história. E esse texto que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse é bastante relevante para nós, porque mostra exatamente a alma daqueles que morreram por causa de Cristo. Essa é a visão desse quinto selo. De alguma forma simbólica, Cristo está revelando a João ali a realidade daqueles que morrem por causa do Evangelho. Muitos que já deram a vida e que estão lá diante de Deus, aguardando a vindicação da sua morte. Essa é a visão que nós encontramos aqui no quinto selo. E eles então no versículo 10 fazem essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Deus que é soberano, até quando o Senhor não julga esse mundo? Até quando nós vamos ver tantas pessoas sofrendo por causa do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós também nos fazemos. Até quando tantos cristãos nesses países onde não há liberdade, países como Coreia do Norte, que está em primeiro lugar na perseguição aos cristãos, países muçulmanos onde os cristãos são perseguidos, mortos, espancados? Essa é a pergunta que nós também nos fazemos e que aqueles que morreram na visão estão com Cristo fazem também. E é por isso que esse texto é importante para nós
nesse momento específico hoje, quando nós estamos orando e refletindo sobre os cristãos perseguidos em todo o mundo. Então, antes de abordar o texto, vamos entender o contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós lemos está no livro de Apocalipse, que vai narrar para nós nada mais, nada menos do que o triunfo do Cordeiro e o encorajamento para o seu povo. É um livro que traz profundo encorajamento para os cristãos que estão perseguidos. Inclusive, aquele que escreveu João está preso por causa do Evangelho. E assim que ele se identifica no capítulo 1, ele diz no versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O próprio apóstolo João está preso ali naquela ilha de Patmos, uma ilha prisional usada para aquelas pessoas que haviam cometido crimes. E João está ali, não que ele tenha cometido algum crime, o seu crime era pregar o Evangelho, era crer em Cristo, era recusar-se a adorar o imperador romano. Ele está preso, e é dentro desse contexto, então, que ele tem essa visão gloriosa, conforme nós vemos aqui no livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse literalmente significa revelação. E essa revelação do livro tem a ver exatamente com uma palavra de encorajamento. O texto começa dessa forma. No capítulo 1 diz que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 1, versículo 1. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus, então, vai revelar a João. Não apenas a ele, mas também às igrejas perseguidas, as 7 igrejas representativas, que estão vivendo em meio a esse mundo, enfrentando perseguições. E o livro de Apocalipse vai mostrar as duas lutas que a igreja de Cristo trava. Por um lado, a igreja enfrenta a pressão desse mundo que o persegue, de forças antagônicas, forças que são contrárias a Deus, através da falsa religião, do falso evangelho, que tem como motivação o próprio Satanás em perseguir a igreja. É isso que o livro vai desvendar para nós. Mas a igreja também trava uma luta interna, é por isso que Jesus se dirige àquelas 7 igrejas, onde muitas delas estavam, de alguma forma, flertando com o mundo, absorvendo heresias, absorvendo um falso evangelho. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus aparece a João, se revela a João. E o capítulo 1 vai mostrar exatamente isso. O livro de Apocalipse não é um livro fácil de entender, mas algumas visões não são tão complexas assim. O livro começa exatamente com essa revelação inicial. E começa, sobretudo, com essa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É um livro que traz uma bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que guardam a mensagem. Mas qual é a mensagem? Qual a mensagem do livro de Apocalipse? O livro começa com uma bem-aventurança e também vai terminar lá no final do capítulo 22 com uma bem-aventurança. Se você chegar lá no capítulo 22, você vai encontrar também no versículo 14 essa bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. O livro começa com a bem-aventurança e termina com a bem-aventurança para aqueles que se mantêm firmes em meio a esse mundo mau, aqueles que perseveram em servir a Cristo. Ele mesmo, Cristo, é descrito como sendo a testemunha fiel. Então, essas bem-aventuranças funcionam como um inclúcio, que era uma técnica onde geralmente você colocava uma coisa no início e no final para encapsular todo o livro. E outra ideia interessante é que o livro começa com a visão do Cristo glorificado, no capítulo 1, no versículo 9 a 20, há essa visão do Cristo glorificado que está ali no meio da igreja. Uma visão maravilhosa. Cristo glorificado no meio da igreja. O noivo da igreja. Aquele que tem luz própria, e é por isso que a igreja é descrita aqui como esses candeeiros de ouro. Cristo que controla as 7 estrelas, que são os anjos, ele tem um total controle, ele está no meio da igreja, ele conhece o seu povo, ele é o consolo do seu povo.
O livro começa com a visão do noivo e vai terminar lá no capítulo 21 e 22. 21 e 22, com a descrição da noiva, a igreja, a nova Jerusalém. É um livro que traz profunda esperança. O noivo e a noiva, a igreja. E o objetivo do livro é trazer essa esperança. O que é a igreja aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, a igreja não é absolutamente nada. Mas aos olhos de Deus, Deus então preserva o seu povo. E logo após essa visão, no capítulo 1, uma visão gloriosa do Cristo glorificado, nós temos essas 7 cartas às igrejas. 7 é um número representativo de completude, um número simbólico. E a essas 7 igrejas, Jesus se dirige a cada uma delas, trazendo uma mensagem específica para cada uma delas. E a mensagem que Jesus traz para aquelas 7 igrejas está profundamente conectada à visão que elas têm desse Cristo glorificado. Jesus então fala para cada uma daquelas igrejas. E no final daquelas igrejas que estão enfrentando perseguição, a mensagem é sempre a mesma: o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obviamente existiam várias outras igrejas, até mais importantes do que essas. Mas essas foram escolhidas porque são igrejas representativas. Em meio àquelas perseguições que os cristãos estavam enfrentando, muitas dessas igrejas estavam cedendo ao mundanismo. E é por isso que Jesus escolhe cada uma delas a dedo, para que sirva não apenas para as demais, mas para nós hoje que vivemos. O livro ia trazer essa mensagem de esperança. E o objetivo e o propósito do livro é trazer essa esperança. O que é a igreja perseguida? E é por isso que o livro, logo após, observe, a essas 7 cartas, o livro começa então com a visão gloriosa do trono de Deus. Aquele que está no trono, que governa todas as coisas, é aquele também que, ao lado dele, no capítulo 5, tem o Cristo, aquele que está sentado à direita, aquele que morreu, que ressuscitou, o Senhor da igreja. E essa é uma mensagem de profundo encorajamento do livro, porque aquela igreja que está sendo perseguida debaixo da força de Roma e de todos esses poderes antagônicos, e sendo perseguido pelos judeus, como as cartas mostram, essa igreja, ela pertence àquele que está sentado no trono. E o livro começa assim: aquele que está no trono é quem controla todas as coisas. No capítulo 4, nós temos a visão do trono de Deus, e logo em seguida, no capítulo 5, nós temos a visão daquele que está sentado à direita de Deus no trono, que de forma simbólica é retratado como um leão cordeiro, que está ali sentado à direita do trono de Deus. E o capítulo 5 é importante para que você entenda a visão dos selos, porque no capítulo 5, observe, o texto nos diz o seguinte: o texto nos diz que vi na mão direita, capítulo 5, versículo 1, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E essa mensagem, de forma simbólica, é maravilhosa. Porque de alguma forma Cristo está sentado ali, essa é a visão, Cristo está sentado no trono de Deus, e os selos representam exatamente isso, ou seja, quem é que controla a história? Quem é que domina o mundo? Quem é que governa todas as coisas? E através então agora, no capítulo 6, da visão desses 7 selos, nós vamos encontrar a resposta, e é por isso que João estava chorando. Todo o destino da igreja estava naqueles livros, naquele livro, aliás, naqueles selos. Quem pode abrir? Quem controla o mundo? É por isso que João está chorando. Na perspectiva terrena, nós estamos chorando, lamentando, sofrendo com aqueles que morrem por causa do Evangelho, com aqueles que estão perseguidos.
E nós nos perguntamos: quem controla, quem domina esse mundo? Quem tem os selos reais? Quem é o rei que dá as ordens, os decretos? E essa era a ideia dos selos. E alguém diz: não chore. Existe um rei dos reis sentado no universo que controla todas as coisas. E aí nós temos essa visão no capítulo 6 que eu quero chamar a sua atenção dos selos. Os selos representam aqui no livro de Apocalipse esses instrumentos que esse leão cordeiro usa para julgar aqueles que se opõem ao seu governo e oprimem a sua igreja. A intervenção do cordeiro é representada através do julgamento de vários aspectos da história humana. Cada selo vai mostrando isso. O juízo do cordeiro, e os 4 primeiros selos mostram isso. O juízo de Cristo sobre a história. Os selos são também contemporâneos. Note que os 4 cavaleiros correm juntos. As cenas de devastantes julgamentos indicam esse contínuo e final julgamento. Deus está julgando. O mundo não está desgovernado. Esses julgamentos procedem do trono de Deus e representam o seu imutável conselho de julgar o pecado e de restaurar todas as coisas através do seu Filho, que é o leão cordeiro que governa tudo. E é por isso que nós vamos ter essa visão de 7 selos, 7 trombetas, 7 julgamentos. Esse padrão de 7 indica completude, o juízo será total. Os 7 selos trazem então conforto à igreja. A igreja que está sendo perseguida, aqueles que estão no céu, que se perguntam: até quando esse mundo vai ser assim? Esse é o objetivo desses selos. Então nós temos primeiro os 4 selos, observe, e uma das regras que nós temos aprendido no livro de Apocalipse é sempre olhar para trás. Aqui é uma visão bastante semelhante àquela visão que aparece em Zacarias, no capítulo 1:8, onde aparece também a mesma cena dos cavalos. O povo de Israel estava no exílio, e de repente vem aqueles cavaleiros. E aqueles cavaleiros, na visão de Zacarias, simbolizavam exatamente o governo de Deus sobre todas as coisas, nos 4 cantos da terra, trazendo juízo sobre as nações. E agora, mais uma vez, esses cavalos aparecem. Observe que o texto vai falar exatamente isso. Em cada um desses selos há uma voz que diz, por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, primeiro selo, há sempre uma voz: vem. Capítulo 6, versículo 3, vem. Capítulo 6, versículo 5, vem. Capítulo 6, versículo 7, vem. Ou seja, Deus de forma soberana está trazendo esses cavalos. E o que são esses cavalos? Como eu expliquei na visão de Zacarias, eles são comissionados por Deus para patrulhar a terra, punir as nações. É uma visão simbólica desse governo que Deus tem sobre todas as coisas. E aqui nós vemos esses 4 cavalos. O primeiro, na visão aqui, branco, simboliza a conquista. A conquista. E tem a ver exatamente com isso. Aqui nós temos essa associação desse cavaleiro com aqueles que o seguem, que simboliza esses desastres advindos das conquistas militares, esse desejo que há no coração do homem de conquistar, de ser grande. Mas essas conquistas militares que estão no coração do homem, esse desejo expansionista que o primeiro cavalo mostra, esse desejo de conquista precipita a humanidade em terríveis conflitos. Essa é a visão do primeiro cavalo. E aí vem o segundo cavalo, vermelho, simbolizando o derramamento de sangue, que tem ligação com o primeiro, de conquista. O segundo cavaleiro mostra exatamente isso, a prevalência da guerra, do derramamento de sangue através da história. É assim que nós vamos, veja aí o segundo selo, e diz: e saiu outro cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. A guerra. O desejo de conquista do primeiro cavalo é acompanhado pelo segundo, por esse desejo terrível que há no coração do homem, de derramar sangue, de guerra. Mas nada disso está fora do controle de Deus. E aí vem o outro cavaleiro, o preto. Esse cavalo preto
que é o terceiro selo, que simboliza aqui a ideia da fome, escassez de comida, a inflação, o preço exorbitante dos alimentos. Ou seja, uma coisa vai levando a outra, a conquista, a guerra, os conflitos. O terceiro selo mostra isso. E eu vi uma voz, no versículo 6, que diz: uma medida de trigo por um denário. Denário era um dia de trabalhador, ou seja, um preço altíssimo. Aí nós temos o quarto cavaleiro. O quarto selo é esse cavaleiro verde pálido. O texto diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, capítulo 6, versículo 9, vi debaixo do altar, aliás, versículo 7, desculpa, irmãos. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Essa palavra que é traduzida na sua Bíblia por amarelo, literalmente, a palavra grega aqui é verde pálido. É quando uma pessoa morre, que como nós chamamos, a cor de defunto. E esse quarto cavalo simboliza exatamente a morte, a destruição, o túmulo. Esses juízos de Deus, esses conflitos, as guerras. É a morte, o Hades, ou seja, aquilo que vai apresentar a conquista, a guerra, a inflação, os conflitos. Deus está trazendo todos esses juízos sobre a terra para julgar o pecado do homem contra Deus e contra o seu povo, a igreja. E tudo isso está nas mãos do Cordeiro, e ele então vai abrindo esses selos. Aqui nós temos essa visão simbólica. E aí nós chegamos exatamente no quinto selo, que é o ponto que nós vamos analisar. E aí vem finalmente o quinto selo. A igreja que está perseguida tem um trono e tem um cordeiro que controla toda a história. Mas essa igreja está sofrendo por duas razões. A primeira razão que a igreja sofre tem a ver com os juízos que Deus exerce sobre a história e sobre as nações e nos afetam. Nós estamos vivendo nesse mundo. Essa é a primeira razão do sofrimento. Nós não estamos vivendo em um mundo perfeito, mas um mundo onde o Cordeiro está trazendo juízo. Mas ao mesmo tempo, a igreja sofre através da perseguição direta. Essa é a visão do quinto selo. O que é o quinto selo? Aqui no quinto selo nós temos uma visão da igreja gloriosa e martirizada. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. A igreja gloriosa e martirizada. Esse que é chamado o selo martirológico. E há pelo menos 4 coisas que eu quero chamar a sua atenção. E o foco será exatamente aqui. Eu tive que fazer essa introdução para que os irmãos entendessem esse quinto selo, o contexto desse quinto selo. Primeiro nós temos a posição dos mártires. Onde é que eles estão, aqueles que morrem? Segundo, nós temos o caráter dos mártires. Por que eles morreram, de fato? Terceiro, nós temos a oração dos mártires. Que tipo de oração é que eles fazem lá no céu? E por último, nós temos a recompensa dos mártires. O que é que eles ganham? Aqueles que servem a Cristo, estão dispostos a morrer por Ele. Vamos analisar então cada um desses aspectos, a posição dos mártires, o caráter dos mártires, a oração dos mártires e a recompensa. Foque comigo no capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 11. Uma das coisas que a palavra de Deus diz é que quando ele abriu o quinto selo, e é Cristo que está abrindo o selo, ele está revelando à sua igreja na terra essas realidades. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Onde é que eles estão, aqueles que morreram? Veja a posição deles. E aqui, obviamente, os selos anteriores falavam de morte. A igreja ia sofrer com esses julgamentos que o Cordeiro está trazendo continuamente sobre a humanidade.
Por exemplo, quando Deus traz juízo através de muitas vezes guerras que acontecem, muitos cristãos vão morrer também nessas guerras. Alguns, inclusive, vão ter que lutar no exército nessas guerras. Mas agora, a igreja vai sofrer também, e essa é a visão desse selo, do quinto selo, através da perseguição direta do mundo. Então, os 4 primeiros selos retratam o sofrimento dentro da perspectiva desses decretos celestiais, do julgamento que Deus, que está sentado no trono, e o Cordeiro estão trazendo sobre a humanidade. Mas aqui nós vemos algo diferente. Aqueles que foram mortos, martirizados por causa da palavra. Observe que é uma mudança. O quinto selo, a visão muda, não está mais na terra. Agora Cristo coloca a câmera e volta para o céu. E o que eles estão vendo? O que é que João está vendo? No céu, especificamente, embaixo do altar, a visão mostra um grupo de mártires que tem sofrido nas mãos de um mundo hostil e que clama por vindicação. O grupo, e aqui na visão, isso é um símbolo da igreja perseguida. É uma representação metafórica de todos os santos que sofrem por causa da sua fé. Eles morrem nesse mundo, mas ao morrerem por causa de Cristo, eles estão com Cristo, lá no altar de Deus. O altar do incenso, veja a posição deles. O texto diz que eles estão debaixo do altar. As almas dos mártires estão debaixo do altar, ou seja, aos pés do altar. E a menção do altar em associação com aqueles que foram mortos evoca a natureza sacrificial do seu sofrimento. De alguma forma, aos olhos de Deus, eles estão sendo sacrificados, obviamente não como Cristo, que teve um sacrifício vicário, mas eles estão sendo sacrificados aos olhos dos homens, eles são cordeiros que estão sendo mortos. É assim que tem acontecido com tantos irmãos nossos que têm dado a vida por causa do Evangelho. Existiam nessa época, na época então do Antigo Testamento, existiam 2 altares no tabernáculo e no templo. Um no pátio externo, que era aquele do sacrifício, e um que ficava no Santo dos Santos, o altar de incenso. E João vê apenas aparece apenas um altar aqui, que simbolicamente serve para o propósito de ambos os altares. Isso significa que diante de Deus, e essa imagem é muito bonita em Apocalipse, porque no capítulo 8, versículo 3, diz que as orações dos santos são como um incenso que chega à presença de Deus. Mas também diante de Deus, diante do trono de Deus, há um altar que testemunha o sangue dos mártires. E a posição deles é exatamente essa. São aqueles que morrem, e a morte deles é como aqueles do Antigo Testamento. Eles estão dando a sua vida, eles estão sendo martirizados. É assim que o mundo faz. No Antigo Testamento, então, você pegava aquele animal, colocava a sua mão, levava para o altar e matava o animal. E a posição é exatamente essa, aos olhos do mundo, é isso que o mundo está tentando fazer, destruir com Cristo, destruir com a fé cristã. Mas preste atenção. Esse altar testemunha esse sangue derramado dos mártires. Lá no capítulo 16, no versículo 6 e 7, nós temos uma outra informação importante. No capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: então viu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo que julga estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Isso é uma visão do juízo de Deus contra o mundo, porque eles haviam derramado o sangue dos santos. Então o sangue dos mártires, ele foi simbolicamente derramado no altar e no céu, onde as suas almas encontram um local de repouso. E
é a visão, e ela é poderosa, porque aos olhos do mundo eles estão sacrificando e matando a igreja, e de fato, aos olhos de Deus eles estão sendo sacrificados, mas eles estão em repouso, eles estão na presença de Deus, eles alcançam vitória na morte. A posição daqueles que morrem por Cristo, daqueles que estão diante do próprio Cristo. Todos esses nossos irmãos que morreram esse ano, quase 5.000 cristãos, eles não deram a sua vida em vão, eles estão lá no Cordeiro. Essa é a posição, uma posição de descanso, uma posição de vitória. Essa é a posição deles. E qual o caráter deles? Veja, o texto agora vai se concentrar no caráter, ainda no versículo 9. A visão mostra as almas daqueles que têm sido sacrificados por causa do Evangelho. E o texto diz assim, no versículo 9, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E a alma aqui, obviamente, refere-se a essa parte material, a consciência, que é distinguida do corpo e que continua depois da morte. Alguns textos chamam também de espírito. Essa visão dos glorificados, ela vai ser reapresentada a João lá no capítulo 20. Se você for comigo lá para Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, nós vamos ter mais uma vez essa visão. Diz o seguinte, veja Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na sua mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que coisa gloriosa. Eles estão unidos a Cristo, aqueles que foram decapitados, mas estão lá com Cristo, vitoriosos. Mas enquanto a ênfase aqui no capítulo 20 é sobre o domínio dos mártires, aqui no 5º selo, eles estão esperando uma vindicação. Eles foram mortos. Por que eles foram mortos? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. Eles não negaram a fé. Eles não negaram a fé. Isso faz lembrar de uma história que aconteceu na China, mais ou menos no ano 1900, se não me falha a memória. Após o início do comunismo ali na China, e eles então reuniram um grupo de cristãos, quase 100 cristãos em uma igreja. Eles então trancaram aqueles cristãos, fizeram uma cruz fora da igreja e disseram, aqueles que não saírem, não pisarem nessa cruz, vão ser fuzilados. E pelo menos uns 7 saíram com medo. E ao sair da igreja, eles tinham que pisar na cruz, eles tinham que renunciar a Cristo. E depois daqueles 7 que renegaram a sua fé, saiu uma jovem. E aquela jovem então saiu e viu a cruz na frente da igreja, ela então circunda a cruz. Se ajoelha aos pés daquela cruz. Ora ao Senhor. E diz, eu estou pronto para ser fuzilada. E aqueles outros cristãos, mais 92 que estavam atrás dela, vendo a fé daquela jovem, eles seguem corajosamente para o pilotão do fuzilamento. São esses irmãos que não renegam a sua fé, que foram mortos por causa da palavra de Deus, do seu testemunho, da sua fé viva e verdadeira. Como tantos irmãos que ao longo da história, como lá em Roma, foram comidos naquele terrível Coliseu romano. Todos nós conhecemos essa história, quantos cristãos não morreram ali naquele Coliseu romano, não deram a sua vida por Cristo. Todos nós conhecemos a história desses cristãos, e eles estão aqui, e morrem hoje também, não apenas naquela época, hoje. Eles foram mortos por causa da verdade. Você estaria disposto a ser morto por causa da verdade? Dar a vida por Cristo, entregar, estar disposto a ir para o cadafalso, a morrer, a ser fuzilado, e não renegar a sua fé. Esses aqui foram fiéis,
E qual a oração que eles fazem? Veja a oração que eles fazem no versículo 10. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui na visão eles apelam para a soberania, a santidade, a fidedignidade de Deus. Deus é verdadeiro. Eles reconhecem esses atributos de Deus, eles enfatizam a honra de Deus. Eles então estavam dispostos a dar a sua vida por esse Deus, eles não estavam preocupados com a sua reputação. Eles reconhecem que a vingança pertence a Deus. Eles não estão clamando por vingança, eles estão clamando por justiça. Essa é a frase típica no Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos de Lamento: até quando, Senhor? Essa é a frase que nós também fazemos: até quando? Tanto cristão vai morrer. E nós vemos não apenas em países de ferro, mas nós estamos vendo também no Ocidente, gradativamente, aqui no país, no Brasil, no Canadá, onde aos poucos o Estado vai colocando leis anticristãs e os cristãos começam a ser impedidos de falar a verdade, de chamar pecado de pecado. São chamados de homofóbicos, misóginos. E nós muitas vezes vamos nos acovardando, vamos perdendo a coragem de falar a palavra de Deus, porque tememos as retaliações. E aqueles que foram mortos estão: até quando, Senhor? Até quando? Deve ser observado aqui que os mártires não estão pedindo vingança pessoal, mas vindicação. Eles esperam, eles querem saber quando Deus vai fazer algo, quando Deus vai julgar. Eles reconhecem que Deus é soberano. Até quando, Senhor, a história vai ser assim, o mundo vai ser assim, com o teu povo sendo perseguido? Eles reconhecem. E aí nós temos então logo em seguida, no versículo 11, a recompensa dos mártires. Eles oram: até quando? E aí vem essa recompensa no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Que resposta Deus dá, não é? A resposta de Deus não é a que muitas vezes nós queremos ouvir. A resposta de Deus, em primeiro lugar, para o apelo dos mártires, é caracterizado por uma dádiva, uma palavra que traz esperança. A primeira coisa que o texto diz, e que a visão mostra, que foi dado a eles uma vestidura branca, significando as vestes de justiça, de retidão. Então, através dessa imagem simbólica de vestes brancas, eles são descritos como a cor branca que denota a santidade de Deus. Eles são aqueles que venceram a morte, que Jesus disse: não temam quem tira a vida, mas temam aquele que lança a sua alma no inferno. São esses que eles receberam essas vestiduras brancas. Eles foram reconhecidos como vitoriosos. Eles não são perdedores. Eles não ficaram do lado errado da história. Eles são aqueles que receberam o reconhecimento do próprio Cordeiro de Deus, daquele que está sentado no trono, e eles recebem essas vestiduras brancas de reconhecimento. A segunda coisa é que eles recebem aí uma palavra de esperança, que tantos conclamam a descansar até o julgamento final, dizem assim: descansem, tem muitos outros que ainda vão morrer como vocês, há muitos outros que ainda vão morrer. E essa é a história do povo de Deus, meus irmãos. Há uma promessa de que Deus vai agir, mas só no devido tempo. E veja o que o texto diz: por pouco tempo, até que se complete o número dos seus conservos, de outros que vão morrer como vocês. Isso significa que a história da igreja perseguida, meus irmãos, só vai terminar quando Jesus voltar. E todo ano nós oramos por esses irmãos perseguidos, e talvez no futuro sejamos nós que estejamos nesse grupo e outros estejam orando por nós.
Mas a história da igreja perseguida, ela só termina quando o Senhor Jesus voltar. É uma história de consagração, de coroação, mas também de sofrimento. É por isso que essa visão ela é tão importante para nós, ela é ambivalente, porque fala desses mártires que estão repousando no céu, e o capítulo 14, versículo 13, mostra exatamente isso, 14, 13, quando diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, 14, 13, bem-aventurados os mortos, veja, felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Hoje nós não estamos celebrando e orando apenas por esses que morreram. Meus irmãos, esses que morreram, eles são benditos do Senhor. Eles são bem-aventurados porque amaram Cristo até as últimas consequências. Eles são um exemplo para nós. Deus demonstra alegria por eles. Eles recebem os bons propósitos de Deus. Mas logo em seguida, voltando para o capítulo 6, nós temos o sexto selo. E o sexto selo trazia uma mensagem de esperança, porque o sexto selo volta para a terra. É importante que você entenda que esse padrão de sete selos, de 7 flagelos, eles são uma recapitulação desse juízo de Deus para a história, culminando sempre com a vinda de Cristo. E o sexto selo diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar como um terrível cataclisma e terremoto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. Quem é que pode esconder-se? Imagina aqueles irmãos vendo essa mensagem: olha, aqueles irmãos de vocês que morreram estão com Cristo e vocês vão morrer ainda. Mas um dia esse sofrimento acabará. Um dia o Cordeiro virá em glória, em majestade, para trazer juízo sobre todas as coisas. Esse mundo de perseguição acabará. Não são vocês que fugirão, mas sim aqueles que fugirão do Cordeiro. Quem pode esconder-se? Hoje a igreja grita. Vocês percebem essas duas vozes? No quinto selo a igreja diz: até quando, Senhor? Mas agora no sexto selo são os ímpios que falam e dizem: quem pode se esconder do Cordeiro? Quem pode fugir dele? Quem? E a pergunta a você e a mim é: de que lado da história você estará quando o Cordeiro voltar? Daqueles que servem a Ele, que fazem parte da igreja perseguida e que estão dispostos a morrer e são bem-aventurados se isso acontecer. Como Jesus diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Grande é a recompensa de vocês. Ou você quer estar do lado daqueles que quando Jesus vai voltar, vai dizer assim: onde é que a gente foge? Para onde é que a gente se esconde dele? Não há lugar para se esconder do Cordeiro. Um dia ele trará juízo. Mas enquanto ele não vem, a nossa tarefa como igreja militante do Senhor é confiar que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando o imperador Valente ameaçou um cristão chamado Eusébio, imperador romano, com a confiscação de todos os seus bens,
O imperador ameaçou aquele cristão, disse: eu vou confiscar os seus bens. Ameaçou ele com tortura, com exílio, morte. Aquele cristão corajosamente respondeu ao imperador valente: eu não preciso temer a confiscação. Eu não tenho nada a perder nesse mundo. Eu não vou temer o exílio, pois o céu é a minha pátria. Eu não vou temer os tormentos, quando o seu corpo pode ser destruído de uma vez. A minha alma está com Cristo. Eu não vou temer a morte, que é o único caminho para me libertar das tristezas do pecado e desse mundo. E o imperador ficou admirado com a coragem daquele cristão. Há uma figura muito famosa que foi descoberta, uma pintura do terceiro século. E se você encontrar, se você pesquisar, você vai encontrar no Google. Até outro dia eu mostrei aqui na igreja. É uma figura de Aleximenos. Os pagãos, obviamente, que odiavam os cristãos, eles fazem uma imagem como se fosse de alguém que está na cruz, sendo uma cabeça de burro. Eles estavam retratando assim os cristãos, como um monte de ignorantes, de burros. E embaixo daquela gravura tem uma frase: Aleximenos adora seu Deus. Um asno. Era assim que aquele romano estava retratando os cristãos. Mas encontraram perto dali uma outra inscrição, dizendo o seguinte: Aleximenos é fiel. Aparentemente, Aleximenos viu aqueles ímpios fazendo aquela gravura contra ele, chamando de tolo, de idiota por adorar a Cristo. E Aleximenos escreveu: Aleximenos é fiel. Assim é que o mundo nos vê, como aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus, como aqueles que não conhecem o Cordeiro. Mas nós somos, de fato, o povo de Deus. E se você é um cristão verdadeiro, você entra nessa história da igreja perseguida. E na Roma Antiga, as pessoas, até hoje tem o Coliseu Romano com aquelas ruínas, e muitos cristãos, com certeza, foram mortos ali naqueles estádios romanos. E um deles, chamado Inácio de Antioquia, quando ele vai ser perseguido, ele escreve 7 cartas, mais ou menos no ano 110, bem pertinho, um pouco depois do livro de Apocalipse. Apocalipse está no ano 105, Inácio está no ano 110. Inácio, então, escreve para várias igrejas, e há uma frase dele que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, que o sangue dos mártires era como uma semente. Quanto mais os romanos matavam, e eles então viam a fé daqueles cristãos morrendo nas arenas, sendo mortos por gladiadores, comidos por leões, e então cantando e louvando a Cristo. Isso era uma semente poderosa. E um autor chamado Paul Heider, ele comenta a sua visita ao Coliseu Romano. E eu achei muito interessante ele comentando a visita. Ele diz assim: eu fiquei de pé, olhando para o Coliseu, olhando para os céus, onde estava sentado aquele por quem eles alegremente morreram. E eu me perguntei, eu conseguiria morrer por ele esta noite, para levar este evangelho até os confins da terra? Aquele homem estava ali dizendo: será que eu morreria por Cristo? Será que eu estaria disposto a morrer por ele, para levar o seu evangelho? E ele continuou: orei fervorosamente naquela arena romana, pedindo o espírito de um Marte, e a atuação do Espírito Santo em meu coração, assim como ele atuou no coração de Paulo, quando o levou algemado para Roma. Aqueles primeiros cristãos, eles viviam no limiar do céu, mas a um passo da morte. Essa foi a realidade. É por isso que Jesus, ele vai resumir a vida cristã de uma forma simples. Ele diz assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ao contrário das interpretações que as pessoas fazem, a cruz ali não é a ideia
de você ter uma cruz, um problema. O que Jesus está ensinando é que você precisa segui-lo e estar disposto a morrer por Ele. Ninguém pode servir a Cristo se não estiver disposto a dar a sua vida a Ele. É por isso que a mensagem desse quinto selo é tão poderosa para nós. As igrejas perseguidas da Ásia Menor deveriam encontrar encorajamento nas palavras de descanso e esperança revelada nesse quinto selo. E o sexto selo mostrava: o Cordeiro agirá um dia. Mas no presente, a igreja perseguida não deve temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqueles que morrem, as suas orações chegam a Deus. E aqueles que estão na terra, as nossas orações são como um incenso agradável que chega à presença de Deus. Aqueles que morrem têm a certeza de vida eterna. Através dessa visão, Cristo está dizendo: não temam em morrer por causa do meu nome. Aqueles que morrem são bem-aventurados e entram no repouso do Cordeiro. Mas nós que estamos vivos devemos ter a coragem desses mártires. A coragem de sofrer, de pregar, de viver o verdadeiro evangelho. John Stott, ele diz que a perseguição é simplesmente o choque entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. É por isso que a igreja sempre será perseguida. A cosmovisão de Deus, de Cristo, do evangelho como sendo a única e absoluta verdade, a única forma de salvação, e de um mundo idólatra que vai construindo seus ídolos ou vai construindo uma vida sem Deus. São duas formas de vida irreconciliáveis. E é por isso que Paulo diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O que nós estamos vivendo hoje em nosso país, em nosso Ocidente, é exatamente isso. Esse choque irreconciliável, de valores irreconciliáveis, entre a verdade e a mentira. A verdade do Evangelho e o erro. E a pergunta, mais uma vez, nessa noite para você é: de que lado você vai estar dessa história? Você realmente ama a Cristo? Você está disposto a sofrer por Ele? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já, de fato, o serve verdadeiramente? Talvez você esteja aqui nessa noite e você não é um cristão verdadeiro. Se você está aqui nessa noite e não é um cristão verdadeiro, você vai ser aqueles que um dia vão gritar: como é que eu me escondo da ira do Cordeiro? Quando Jesus voltar, não há mais espaço para arrependimentos. E é por isso que você precisa se arrepender hoje. Você precisa se voltar para Cristo hoje, nessa noite, nesse momento. Você precisa experimentar o amor do Cordeiro, daquele que deu a vida por pecadores como eu e você. Porque se você não fizer isso, você um dia vai experimentar a ira do Cordeiro e a condenação eterna. Se arrependa hoje. E entre nessa história daqueles que estão dispostos a servir a Cristo e morrer por Ele. Venha para a igreja perseguida. Venha para aqueles que corajosamente e bravamente vão sofrer por Cristo. Mas se você já é um cristão verdadeiro nessa noite, se você não tem sofrido por Cristo, talvez seja porque nós não estejamos vivendo o verdadeiro evangelho. Ou não temos tido a coragem, de fato, de anunciar o evangelho e de nos alegrarmos por sermos perseguidos. Veja, Paulo diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O verdadeiro evangelho nos leva à perseguição. Então nós temos que pensar: por que nós não estamos sendo perseguidos? Por que as pessoas não querem matar os pregadores como queriam na antiguidade? Será porque o falso evangelho tem pregado uma mensagem adocicada, onde a igreja tem se tornado exatamente como o mundo, onde nós muitas vezes estamos vivendo exatamente como o mundo? Esse é um desafio para nós hoje. Orarmos pela igreja perseguida e nos perguntar: por quê?
nós não estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho. Se nós vivemos, cremos com um sistema irreconciliável com os valores desse mundo caído. Deus nos dê graça para estarmos dispostos a sofrer por causa de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a Tua palavra é poderosa, santa e desafiadora. E nesse momento eu quero apresentar diante do Senhor, orando e clamando, intercedendo pela igreja perseguida, por inúmeros irmãos que talvez nessa hora estejam presos, por famílias que talvez estejam arrasadas, destruídas, talvez filhos distantes dos pais, várias crianças cristãs têm sido sequestradas para não terem a oportunidade de crescer em um lar cristão. Tem misericórdia dessas famílias, pastores, líderes, missionários. Tem misericórdia daqueles que talvez estejam desanimados por causa da perseguição. Renova a sua fé, a sua esperança e nos desperta para orarmos pela igreja perseguida. E nos desperta como igreja para darmos um testemunho vivo na nossa vida. Nós precisamos de crentes verdadeiros, crentes que estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Ajuda-nos a viver esse verdadeiro Evangelho, para que venhamos a receber a bem-aventurança de Cristo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Para que nós possamos entrar nessa gloriosa bem-aventurança da igreja perseguida, daqueles que estão dispostos a dar a vida por Cristo, reconhecendo que o Senhor já deu a vida por nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.